Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva que pode de verdade transformar o jeito de enxergar a jornada da fé. A ideia aqui é dupla, sabe? Primeiro, trazer aquela paz, aquela segurança sobre a certeza da salvação, que é um presente já garantido, e ao mesmo tempo, lançar um desafio sobre a nossa caminhada diária, que tem tudo a ver com uma recompensa futura e o propósito de cada passo que damos. Ok, vamos direto ao ponto com a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Ser salvo é a linha de chegada? Ou será que, na verdade, é o tiro de partida para uma corrida muito maior, muito mais cheia de significado? Vamos investigar isso juntos. E para a gente conseguir entender essa corrida, a primeira coisa é ter clareza sobre dois conceitos que muitas vezes acabam se misturando na nossa cabeça. São eles, salvação e reino. E segundo a análise que estamos acompanhando, diferenciar um do outro é a chave de tudo. Então vamos lá. O ponto crucial é o seguinte: a salvação é o ponto de partida. É um presente, ponto. Não é algo que a gente conquista com nosso esforço ou mérito. É algo que recebemos pela fé naquilo que Cristo já fez por nós. É uma garantia de vida eterna que simplesmente não dá para perder. Agora, olha só que interessante essa distinção que é a chave para esse conceito. A diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. A analogia usada é genial. Pense que o reino de Deus é como o Brasil inteiro, ou seja, o domínio soberano de Deus sobre absolutamente tudo. Já o reino dos céus seria como o estado de São Paulo, uma parte específica dentro desse domínio gigantesco ligada à igreja hoje e ao reino que ainda virá. E para deixar essa diferença toda ainda mais fácil de entender, vamos usar uma analogia super poderosa que ajuda a gente a pegar essa distinção entre salvação e recompensa de um jeito bem intuitivo. Vamos imaginar a vida cristã como se fosse uma jornada na escola. Com essa ideia da escola, a coisa fica cristalina, né? A salvação é como ter a matrícula garantida naquela universidade dos sonhos com todas as mensalidades já pagas por outra pessoa. A entrada tá livre. Agora, o diploma, que aqui representa a recompensa, esse não é automático. Ele exige esforço pessoal, muito estudo e dedicação para ser conquistado. O processo, então, se desenrola em algumas etapas bem claras. Primeiro, a matrícula, que é gratuita. Essa é a salvação. Depois vem o período de estudo, que é a nossa vida de fidelidade. Aí tem uma avaliação, um momento em que as obras de cada um serão vistas. E por fim, para quem se dedicou, vem a entrega do diploma, a recompensa. E aqui vem um ponto que traz um alívio danado, um conforto fundamental. Ser reprovado na prova final não significa ser expulso da escola. Trazendo para a nossa realidade, um desempenho, digamos, mais fraco na vida cristã não leva à perda da salvação. Leva, segundo essa analogia, à perda da recompensa. É como se a fonte dissesse que a pessoa vai ter que repetir o ano. Beleza, vamos para outra distinção que é super importante. Sabe aquela dúvida que às vezes bate? Por que a vida diária de uma pessoa de fé nem sempre parece refletir o seu status espiritual? Bom, a resposta pode estar exatamente na diferença entre a posição legal e a posição experimental. Então funciona assim. Legalmente, no papel, por causa da vitória de Cristo, todo aquele que crê já é um vencedor. É um direito adquirido. A posição experimental, por outro lado, é a vida real, né? É quando a gente toma posse dessa verdade legal e ela vira a nossa experiência do dia a dia. E para a gente entender isso de vez, tem uma história que é, nossa, muito tocante. Imagine uma senhora idosa, muito humilde. Na sua casa simples, a única coisa de valor aparente era um quadro na parede, que mais parecia um documento antigo e emoldurado. Para ela, aquele quadro era só isso, uma lembrança, um presente com afeto de uma antiga patroa muito rica a quem ela serviu. Ela guardava com o maior carinho, mas sem fazer a menor ideia do que aquilo significava de verdade. Só que a realidade era outra, completamente diferente e até chocante. Aquele quadro era, na verdade, a escritura legal de uma herança gigantesca. Legalmente ela era milionária. Mas por não saber disso, ela viveu e morreu na pobreza. Ela tinha a posição legal de rica, mas a experiência de vida dela era de miséria. E essa história toda puxa a gente para uma pergunta-chave. Afinal, o que significa ser um vencedor ou vitorioso? Nessa linha de pensamento, não se trata de criar uma classe especial de pessoas de fé, mas de uma possibilidade que está aberta a todo mundo. E entender isso muda o foco da vida, de apenas ter a herança para, de fato, viver a herança. Um vencedor, então, é basicamente quem se apropria da herança. É alguém que deixa de ser só um herdeiro no papel para se tornar um herdeiro que aproveita, na prática, tudo aquilo que já é seu por direito. E o caminho para isso
é o amadurecimento espiritual? A diferença fica gritante, né? De um lado, a pessoa que vive na imaturidade espiritual. É como uma criança, carnal, que legalmente está em Cristo. Do outro lado, o crente vitorioso, que é maduro, espiritual e que vai além. Ele permite que Cristo viva nele, moldando o seu caráter e suas atitudes. Certo, então vamos amarrar tudo isso agora. Entender bem a distinção entre esses dois conceitos, salvação e recompensa, é o que nos permite enxergar a jornada da fé de um jeito muito mais completo e, principalmente, com mais propósito. Então, o resumo da ópera é este. De um lado, a gente tem a salvação. É um presente gratuito que se recebe pela fé, como a matrícula na escola. É a nossa posição legal garantida pelo que Cristo fez por nós. E do outro lado, a gente vê a recompensa, algo conquistado pelas obras, pela fidelidade, como diploma. É a nossa posição experimental, que depende do que Cristo faz em nós. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo, mas agora com um peso totalmente diferente. Nessa perspectiva, a jornada da fé não acaba com a matrícula. Na verdade, ela é um convite para correr a corrida, para estudar com vontade, para amadurecer. No fim das contas, a grande questão não é se a salvação está garantida, mas o que faremos com ela. O objetivo é só ter a vaga na escola ou é se esforçar para conquistar o diploma com honras?